Boa noite, queridos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus para você, para sua família. Como estão as coisas aí na sua casa? Está tudo bem? Tem passado bem? Nós vamos juntos mais uma semana adorarmos o Senhor, louvarmos o Senhor de todo o nosso coração, juntos em um só Espírito, como adoradores que adoram, que louvam ao Senhor. Vamos fazer isso lendo o primeiro texto das Escrituras Sagradas, o texto que está no Salmo de número 147. Vamos acompanhar a leitura? Aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus! Como é agradável e próprio louvá-lo! O Senhor edifica Jerusalém, Ele reúne os exilados de Israel. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Grande é nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Amados, esse é o Deus que nós servimos. Poderoso, grande, que tem todo o poder, toda a autoridade nas suas mãos. E o convite é que nós o adoremos, o louvemos de todo o nosso coração, porque somente Ele é merecedor de receber o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão. Vamos fazer isso então, adorando o Senhor, cantando um hino. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Senhor, eu quero te louvar, Pai, porque mais uma vez, em mais uma noite, nós podemos nos reunir como povo do Senhor na Tua presença e Te adorar, ó Deus, e bendizer o Teu nome por tantas bênçãos, por tantas coisas que o Senhor tem realizado, tantas coisas que o Senhor já realizou no passado e continua realizando hoje, e nos dá a confiança, a certeza que o Senhor há de completar a sua boa obra na nossa vida, há de continuar realizando os Teus planos, Pai. Ó Deus, nós Te louvamos e Te bendizemos e Te pedimos que o Senhor aceite o nosso culto, o culto que nós prestamos ao Senhor, em gratidão, em louvor, em honra ao Teu nome, Pai. Fica conosco, ó Deus, em nome de Jesus que nós Te pedimos. Amém. Amém, amados. Vamos juntos meditar em mais um texto das Escrituras, o texto que se encontra no Salmo de número 139, um salmo bem conhecido nosso. Vamos acompanhar a leitura? Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos.
Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Amados, o Senhor, o Deus que nós servimos, Ele conhece toda a nossa vida. Ele conhece o nosso passado. Ele sabe o que nós fazemos no presente e Ele já conhece o futuro de todas as coisas. Ele tem a rédea do tempo nas suas mãos. E nós, então, de posse desse conhecimento, assim como o salmista declara aqui, ficamos maravilhados com o tamanho do poder do nosso Deus. E esse entendimento é grandioso demais para nós, assim como o salmista declara na sua palavra. Esse conhecimento é grandioso demais para a nossa mente, para os nossos corações. Mas algo nós podemos ter como certeza: Deus nos conhece na integridade. Deus nos conhece por completo. E na presença desse Deus, que é um Deus que nós não podemos nos esconder dele, é que nós queremos declarar, que nós queremos pedir perdão, que nós queremos nos derramar em sua presença, pedindo que Ele nos perdoe, que Ele nos capacite a andarmos por outros caminhos. Amados, vamos fazer isso? Vamos ouvir antes um hino, meditar nessa letra e depois nós vamos orar juntos, pedindo perdão ao Senhor. Vamos ouvir o hino. Manso e suave, Jesus nos chamando, chama por ti, por mim. Eis que as portas espera velando, vela por ti, por mim. Vem já, vem já. Jesus convidando, chama o pecador, vem. Com paciência Ele está esperando, hoje por ti, por mim. Oh, não desprezes a quem convidando, convida-te a mim. Vem já, vem já. Alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama o pecador, vem. O tempo corre, as horas passam por ti, por mim. Transes de morte por fim vão chegando, chegam a ti e a mim. Vem já, vem já. Alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama o pecador, vem. Oh, quanto amor que Jesus nos tem dado, dado a ti e a mim.
foi crucificado, morto por ti, por mim. Vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama o pecador, vem. Pai querido, o Senhor que sonda e conhece os nossos corações, Pai. O Senhor que sabe tudo sobre a nossa vida, sobre o nosso caminhar. O Senhor que sabe, ó Deus, até mesmo os nossos pensamentos, antes mesmo que nós coloquemos para fora, Deus, aquilo que nós pensamos, antes que a palavra chegue à nossa língua, o Senhor já conhece as intenções do nosso coração, Senhor. O Pai, em nome de Jesus, Pai, te pedimos perdão, Pai, porque tantas e tantas vezes temos usado a nossa língua de maneira inadequada, temos conduzido, Deus, a nossa vida de maneira inadequada, temos dado ouvidos, ó Pai, somente aos desejos do nosso coração, aos desejos dos nossos pensamentos, e temos negligenciado a Tua vontade. Perdoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Nos abençoa, Pai, com a Tua presença constante, com o Teu cuidado, e nos dá, Senhor, todas as condições para andarmos pelos caminhos que agradam ao Senhor. Perdoa a Tua igreja, Pai, é o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Agora, perdoados pelo Senhor, nós vamos adorá-lo, nós vamos louvá-lo de todo o nosso coração. E para isso nós podemos cantar, nós podemos adorar a Deus com os hinos, como nós já fizemos no princípio desse culto, mas nós também podemos adorar o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Se você separou essa semana para fazer o seu dízimo, fazer a entrega do seu dízimo, da sua oferta, você pode fazer isso transferindo para a conta da igreja, você pode depositar na conta da igreja, ou você pode também solicitar a retirada do envelope, do seu envelope de dízimo, de oferta, por um dos nossos diáconos. Nós queremos fazer com que essa contribuição sua seja feita da maneira mais cômoda possível para você nesse período que a gente está vivendo de isolamento. Então você pode solicitar a coleta do seu envelope com os nossos diáconos, ou você pode fazer o depósito diretamente na conta da igreja. Lembrando, por favor, irmãos, quando você fizer depósito, tira uma foto do comprovante e manda como anexo para o nosso tesoureiro, ou manda para algum dos nossos presbíteros que nós vamos encaminhar para o tesoureiro, ok? Tudo isso para fazer um controle melhor e termos uma transparência maior nas contas da igreja, para depois nós podermos prestar contas a você, ok? Vamos juntos então adorar o Senhor de todo o nosso coração. Amados, nós vivemos na esperança da segunda vinda do nosso Senhor. O dia em que Ele voltará para nos buscar, para resgatar a sua igreja, para levar a sua igreja junto dEle. Nós vamos cantar isso com alegria, porque cremos que Deus fará isso com a sua igreja, fará isso conosco. Vamos adorá-lo, vamos declarar a nossa confiança nele, vamos declarar que Ele um dia virá nos buscar. Vamos adorá-lo. Pois a alegria posso então estar.
Por isso nós cantamos, porque Ele é o nosso Senhor. E há tempo de nós cantarmos, de nós adorarmos, louvarmos, mas há tempo de nós silenciarmos o nosso coração, de nós aquietarmos a nossa alma e pedirmos para que Deus fale conosco através da sua palavra. Ele vai fazer isso com você, comigo. Ele vai falar com a igreja dele através da palavra que ele envia para nós. Vamos clamar a Deus que ele fale conosco, que ele fale ao nosso coração. Silencio o meu coração e elevo ao céu meu pensar. Eu me prostro em adoração. Tua presença eu desejo experimentar. Te consagro ouvidos atentos e uma alma sedenta por ti. Sou um filho tão frágil e pequeno, mas tua graça me faz prosseguir. Fala, Senhor, fala comigo, quero ter comunhão com o meu melhor amigo. Fala, Senhor, com tua voz tranquila, abre o meu coração.
trago ouvidos atentos e uma alma sedenta por ti. Sou um filho tão frágil e pequeno, mas tua graça me faz prosseguir. Fala, Senhor, fala comigo, quero ter comunhão com meu melhor amigo. Fala, Senhor, com tua voz tranquila, abre o meu coração. É tua minha vida. É tua minha vida. Tua minha vida. Fala, Senhor, fala comigo, quero ter comunhão com meu melhor amigo. Fala, Senhor, com tua voz tranquila, abre o meu coração. É tua minha vida. A nossa vida é tua, Pai. A nossa vida está nas tuas mãos. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração através da tua palavra. Que o Senhor use o teu servo para ministrar a tua verdade aos nossos corações. E que nós, ó Deus, povo do Senhor, que conhecemos a voz do nosso pastor, atendamos a tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. E que nós assim sejamos abençoados pelo Senhor. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, amados. Graça e paz. Nós estamos nesse momento do culto, voltados agora para a reflexão na palavra do Senhor. Quero que você esteja aí atento para aquilo que o Senhor quer dizer para as nossas vidas, como servos e também como igreja nessa noite. Convido você que abra, se possível, a sua Bíblia aí, ou então acompanhe a leitura que nós vamos fazer na carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Eu vou ler, amados, apenas um versículo aqui. Depois, durante a pregação, eu vou ler outros versículos, do 14 até o 27. Mas para o nosso início aqui, suficiente o versículo 27 do capítulo 12. A palavra de Deus nos diz o seguinte: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Vamos orar, amados, mais uma vez, buscando a presença de Deus, pedindo a Ele que realmente nos abençoe na meditação da sua palavra. Curva essa cabeça, junte-se aí com a sua família e vamos orar. Pai, nós agradecemos por essa oportunidade, Senhor, que Tu nos dás de estarmos na Tua presença, Senhor, como servos Teus, também como igreja Tua, Senhor, agora, neste momento do culto, Senhor, que a Ti é oferecido, para ouvirmos a Tua palavra. Obrigado por isso, Deus, que o Teu Espírito esteja aplicando a Tua palavra aos nossos corações, à nossa mente, e transformando-nos, Pai, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, Pai. Faz isso em nós,
Nós pedimos essa bênção em Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus. Amados, eu quero meditar nessa noite um pouquinho a respeito sobre igreja. Esse é o tema do nosso sermão nessa noite, o verdadeiro sentido de ser igreja. E na teologia, amados, o estudo da Igreja de Cristo Jesus se chama eclesiologia, uma palavra meio complicada, né? Mas é isso que estuda a Igreja de Cristo Jesus na Bíblia. E eu creio que esse é um dos textos mais importantes para nós entendermos um pouquinho a respeito do que é ser Igreja de Cristo Jesus. Por isso a proposta do tema dessa noite. Paulo aqui no início desse trecho, do 14 ao 27, ele está usando uma figura de linguagem aqui para comparar a igreja a um corpo humano. Então Paulo faz essa comparação, ele compara a igreja de Cristo Jesus com um corpo humano e conclui o texto com essa afirmação, o texto que nós lemos, né? Ele conclui justamente com essa afirmação, dizendo assim: vós sois o corpo de Cristo. Então ele compara a igreja a um corpo humano, né? E depois ele termina dizendo que a igreja é o corpo de Cristo. Isso é importante para a gente começar a entender, então, o que é que Deus quer de nós com relação à sua igreja. Paulo ainda afirma isso em outros textos, mas eu quero destacar mais um aqui para dizer para os irmãos que é isso que Paulo está querendo ensinar aqui aos Coríntios e também na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24, Paulo vai na mesma linha dizendo o seguinte: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então Paulo está novamente trazendo esse assunto, dizendo que a igreja de Cristo hoje é o corpo do Senhor Jesus. Um dos grandes problemas, amados, aí que eu vejo quando Paulo vai escrever, ele escreve 2 cartas à igreja de Corinto, e nós vemos ali vários problemas. Mas um dos maiores problemas que eu vejo com relação a essa igreja, e por que é que Paulo dedica-se a escrever tanto para essa igreja, era justamente essa questão dessa igreja não entender, eles não sabiam quem realmente eles eram. E Paulo escreve aqui para fazer os irmãos dessa igreja compreenderem então o verdadeiro significado de ser igreja de Cristo. Paulo desce a uma comparação para que eles pudessem entender o que é que Deus queria daquele povo como igreja do Senhor Jesus e como ela deveria agir. Nesse texto, então, nós temos muitas lições, amados, é um texto riquíssimo da palavra de Deus, quando se fala de eclesiologia, quando se fala do estudo da igreja do Senhor Jesus. É um texto muito rico, mas nessa noite eu quero tirar apenas 3 lições muito importantes para nós, que Paulo destaca nesse texto, nos ensinando então a ser igreja de Cristo. O primeiro ponto, amados, seria a diversidade do corpo de Cristo. Isso vai estar tratando dos versículos 14 ao 19, que eu vou ler para os irmãos aqui também. Diz assim a palavra do Senhor: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Então Paulo começa a tratar a igreja aqui, o assunto de igreja, mostrando que ela é composta de muitos membros e que esses membros são diferentes uns dos outros. Aqui então a questão da diversidade. Paulo quer deixar isso muito claro para os irmãos lá, que havia diversidade,
que os irmãos eram diferentes, que os membros do corpo também são diferentes, a mão é diferente do pé e assim por diante. E Paulo quer deixar isso muito claro para aquela igreja, né, que os membros de uma igreja que é corpo de Cristo também são diferentes, da mesma maneira que o corpo tem membros diferentes. O ideal de Deus para a sua igreja é ver cada membro fazendo o seu trabalho, com disposição, independentemente da posição que o Senhor os coloca. Então, uma coisa importante aqui, amados, é que foi Deus que constituiu cada membro para compor o corpo, né? E ele vai dizer isso no texto, ele diz: dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Então isso não vem da característica própria de que nós nascemos, mas é Deus que já nos cria dessa forma para que a gente tenha um lugar no corpo. Isso é importante entender aqui, amados, e a igreja de Corinto precisava entender isso, né? Foi Deus que realmente formulou o corpo e criou cada membro para que ele fosse colocado no lugar que ele queria e não que nós queremos. Nessa questão, Paulo não só salienta a necessidade de diversidade no corpo, como também trata de alguns problemas que pode haver nessa diversidade. E uma das coisas interessantes nesse texto é justamente essa questão, amados, de as pessoas não entenderem quem são dentro do corpo, né? Ele vai começar dizendo lá, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, e aí ele começa a falar de cada membro. Ele diz: se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo. Então, muitas vezes as pessoas não têm consciência daquilo que são dentro do corpo, de qual é o seu papel dentro do corpo. E isso é muito importante, amados. Paulo queria resgatar isso na igreja, fazer com que eles realmente repensassem no propósito que eles, como membros, tinham dentro do corpo. E aqui, então, uma questão de inferioridade, achar que o dom do outro, achar que o outro membro é mais importante do que ele mesmo. Então, Paulo está tratando isso, né? O pé vai dizer assim: mas eu não sou mão, então eu não sou do corpo. Não, você tem a sua função e todas as funções são importantes. Isso, amados, é importante para a gente compreender. Muitas vezes nós valorizamos demais um determinado membro dentro do corpo. Isso acontece muito com o pastor. As pessoas às vezes valorizam demais o pastor, não que ele não tenha o seu valor, mas o irmãozinho lá que tem o seu ministério de oração, que não aparece, que lá em casa está intercedendo todos os dias para a igreja. Amados, isso tem um valor muito importante, ele também é membro. Então não é apenas uma figura que é importante, aquela que aparece mais, mas todos os membros são de igual importância para que o corpo seja realmente saudável e eficiente. Outra questão, amados, outro probleminha que surgia é a questão da inveja, né? Querer ser aquilo que o outro é. Então não tem consciência do que nós somos e também quer ser aquilo que o irmão é. Então olha para o irmão como se ele fosse mais importante. Então aí entra a inveja. Eu quero ser, eu acho que eu tenho que ser mão, eu acho que eu tenho que ser pé, eu acho que eu tenho que ser... Não, você tem que ser aquilo que é, porque quem colocou você no corpo foi Deus. Então isso é muito importante nós entendermos, e aqueles irmãozinhos lá precisavam entender, né? Quando Paulo diz: se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Ele foi colocado lá como ouvido, e ele não tem que ser olho, ele tem que ser ouvido, porque senão o corpo vai ser surdo. E aí Paulo conclui, ele diz assim: se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Então, o corpo não é um membro só, não é um trabalho só, não é um serviço só, mas são membros diversos no corpo que produzem, então, alguma coisa que Deus deseja que nós sejamos, igreja. Assim aprendemos com o apóstolo, amados, que nesse caso específico a igualdade ou a uniformidade não é fator positivo. Nós não temos que ser todo mundo igual.
O corpo, Paulo está enfatizando diversidade ali, né? No finalzinho ele vai dizer: se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Se todos fossem um só membro, não existiria corpo. Então, a diversidade é positivo aqui, né? E não a uniformidade. Não queremos ser justamente tudo igualzinho, como não, essa não é a função. A função do corpo, ele tem que ter diversidade para que seja sadio, para que seja bem-sucedido. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Então essa é a pergunta que Paulo fala, tratando desse problema, tanto da questão da inferioridade, quanto da questão da inveja de ser o que você não é e querer ser aquilo que o outro é. A diversidade tem um propósito, amados, né? Deus não dá diferentes dons sem razão. Deus não nos criou diferentes sem razão. É para que haja integração, para que haja cooperação, para que haja harmonia entre os membros, para que o corpo todo funcione. É por isso que nós somos diversos. Para que haja cooperação, isso é a igreja de Cristo Jesus. Nós temos que entender que a nossa cooperação, a nossa integração é muito importante para que o corpo de Cristo seja realidade, para que a igreja seja realmente igreja. Então Paulo vai trabalhar essa questão, né? E falando de corpo, a diversidade tem o propósito então maior. Então nós somos diferentes sim, e nós precisamos saber qual é a parte do corpo, qual membro do corpo nós somos. Isso é identificar-se dentro da igreja. Mas isso tudo tem um propósito, né? E aí vem a segunda meditação do nosso texto, que seria a unidade do corpo de Cristo. Diversidade em primeiro lugar, porque Paulo trata disso, e agora ele vai tratar a questão da unidade, dos versos 20 até o 24, e a palavra nos diz assim: o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Então Paulo está tratando aqui agora, depois de dizer que há diversidade e que o corpo é assim porque Deus quis assim, ele vai tratar da unidade. Ele diz: existem muitos membros, todos eles são diferentes uns dos outros, mas existe um só corpo. E aí então Paulo trata da unidade. Eles precisavam se unir como o corpo de Cristo. Se não houver união, amados, nós vamos deixar de ser igreja verdadeiramente de Cristo Jesus. A unidade é preservada pela variedade dos membros. Então, por que é que nós precisamos ser um? Porque nós somos diversos, mas porque nós somos diversos, nós precisamos ser um. Uma coisa depende da outra, e isso assim se faz a igreja do Senhor. Ou seja, a diversidade apresentada anteriormente, pela diferença de funções e habilidades, vai contribuir para a preservação da unidade do corpo, porque um precisa do outro. É isso que Paulo está dizendo aqui, né? Não pode o olho dizer à mão: não preciso de ti. Não pode, amados, porque nós precisamos, todos os membros precisam um dos outros. No corpo humano isso fica patente. As mãos precisam dos pés, assim como os pés precisam da mão, a cabeça, e todo o corpo tem que estar unido para que realmente funcione de acordo. Aqui Paulo então trata também de problemas. E a questão aqui, amados, não é mais a inveja, a questão da inferioridade, mas a questão da superioridade, né? Querer ser mais do que os outros, né? Paulo trata os dois lados da história. Mas aqui é querer ser mais do que os outros, e também a questão do egoísmo, né?
Ele diz aí, não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, então questão de superioridade. Olha, eu sou mais do que você, não preciso de você, tá? Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Então a questão do egoísmo, né? Ele vai dizer, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Todos os membros são necessários, amados. Então Paulo vai trabalhar essa questão do egoísmo e da questão da superioridade. Nós não somos superiores a ninguém. As tarefas são diferentes, mas todos nós contribuímos para a ação, para que o corpo realmente seja eficiente e saudável. Então, a contribuição individual, amados, para um fim maior. Contribuição individual, diversa, mas para um fim maior, de sermos corpo. E o cuidado de um para com os outros vai tornar verdadeiro e eficaz o corpo. Então nós temos que olhar para os outros membros e reconhecer a importância de cada um, não é só um. Então, às vezes a gente nas nossas igrejas está muito acostumado que a igreja é um organismo de um homem só, né? Ou uma instituição de um homem só. Não é. Quando nós concentramos todo o trabalho numa figura só, que geralmente é o pastor, né? Ou alguém que se julga dono da igreja, amados, isso é problema. Paulo está dizendo aqui que todos são importantes, são diversos, diferentes, e cada um precisa do outro para que o corpo, então, funcione bem. Não deve haver competição, mas deve haver colaboração. Então, o problema de competição, o problema das pessoas acharem, né, que um é mais do que o outro, não é. As questões são diversas, mas todo mundo é importante da mesma maneira. Então, colaboração e não competição. Temos, então, uma dupla responsabilidade para com a igreja. Amados, isso Paulo quer fazer entender aos irmãos de Coríntios, mas também a palavra do Senhor para nós. Em primeiro lugar, entender que há um propósito maior do que apenas as nossas vidas, os nossos dons e os nossos talentos. Somos importantes como indivíduos, como membros do corpo de Cristo, mas, amados, há um propósito maior de Deus para você ser como é, para você ter recebido os dons que recebeu, para você ter os talentos que tem. Em segundo lugar, entender que o benefício da nossa unidade é o bem-estar do corpo. Paulo fala isso tratando aos Efésios, quando ele escreve aos Efésios a respeito dos dons, ele diz o seguinte, Efésios capítulo 4, versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Entender isso é importante, amados. Entender que o benefício da nossa unidade, amados, e tudo aquilo que somos, que temos, que recebemos de Deus, visa o aperfeiçoamento do corpo, o aperfeiçoamento do irmão. Nós precisamos dos diversos membros voltados, entendendo que a sua colaboração, que aquilo que você é, aquilo que você recebeu, os talentos que você tem, servem para aperfeiçoar o corpo de Cristo. E os irmãos precisavam saber disso. E hoje nós precisamos saber disso para ser igreja também. Por isso, amados, nós devemos fugir dessas questões, a inveja, né? O conceito de inferioridade ou de superioridade, o egoísmo. Precisamos tirar isso das nossas vidas quando nós pensamos como igreja, quando nós entendemos quem somos. Assim concluímos, amados, que Deus ordenou esse arranjo harmonioso para o bem de todo o corpo, porque o corpo, a igreja, né, não poderia subsistir de outra maneira, porque assim quis o Senhor. E para terminar, amados, alguma coisa muito importante que aqueles irmãozinhos precisavam saber sobre a igreja e que nós também precisamos saber. Terceiro lugar, a harmonia do corpo de Cristo. Versos 25 a 27. Nós vimos diversidade, nós vimos unidade, mas agora Paulo vai tratar da questão da harmonia, que é um pouquinho mais profundo do que simplesmente a unidade.
Os versos 25 a 27 vai dizer o seguinte: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Amados, Paulo, conduzido pelo próprio Deus, inspirado pelo Espírito Santo, aqui nos lembra que esse equilíbrio é justamente a harmonia que advém do Senhor. Isso está no ser de Deus, amados, essa colaboração, essa compreensão, esse modo de agir, amados, está na própria Trindade. Nós vemos ali, né? Embora sejam 3 pessoas com funções muitas vezes diferentes, mas um só Deus, e trabalham em harmonia, não há divisão, e assim Ele quer que a sua igreja também seja. Esse é um problema que nós temos que lutar constantemente, a falta de harmonia, amados. Deus deseja que não haja divisão no corpo. Paulo começa a explicar isso para os irmãos no verso 25. Para que não haja divisão no corpo, o que é que nós precisamos fazer? Lutar para que haja harmonia no corpo. A palavra final é harmonia. Se um membro sofre uma avaria, todo o corpo participa da sua dor, assim como era participante do seu bem-estar quando ele estava saudável. Então, amados, essa interação de corpo realmente, não de membros isolados, porque membro isolado está morto. A mão fora do corpo, amados, ela não existe, ela está morta. Se alguém cortar a mão de alguém, né, e separar do corpo, está morto. Essa interação, amados, de saber realmente, né, que se o irmão está sofrendo, o corpo todo vai sofrer com ele. E se um irmão também está sendo agraciado, está no momento bom, todo o corpo vai também estar participando desta alegria que o irmão está vivendo. Isso é fazer parte do corpo, isso é estar integrado no corpo, é mais do que uma unidade, é mais do que juntar pedaço. O corpo tem que funcionar, amados, o corpo tem que estar ligado. A harmonia, amados, é fortalecida quando cada membro contribui com as suas particularidades, com seus dons, aquilo que recebeu do Senhor para um propósito final que seja alcançado. Então aí, amados, a harmonia vai um pouquinho mais adiante. Nós precisamos sofrer com os nossos irmãozinhos, também regozijar com eles, amados, mas também compreender a questão da nossa missão, por que é que nós somos corpo. E é o trabalhar de Deus na nossa vida para que esse corpo seja realmente eficaz no mundo hoje. Seja qual for o dom que você possui, o mesmo foi concedido para a edificação do corpo, é contribuir para que esse corpo seja edificado, para que ele seja vivo e produza o que ele tem que produzir nessa terra, para que ele cumpra a sua missão nesse mundo. Assim como Cristo em pessoa cumpriu a sua missão no resgate daqueles que são do Senhor. Hoje nós somos corpo de Cristo na terra. Cristo morreu e está assentado à direita de Deus Pai. Quem faz a obra de Cristo hoje na terra é a sua igreja. E para isso nós temos que entender, amados, a importância deste organismo. Não é mais uma instituição apenas que tem um CNPJ, mas é o corpo de Cristo na terra. E isso é muito importante, amados, saber que você faz parte desse corpo e que a sua contribuição é importante. Que se você não funcionar, esse corpo vai ser um corpo deteriorado, um corpo que realmente está faltando membros, e que por estar faltando membros, ele não vai ser aquilo que ele deveria ser, porque Deus projetou você para ser esse membro, e esse membro tem que funcionar, esse membro tem que interagir,
esse membro tem que sofrer e tem que também se regozijar com os demais membros. Então, amados, diversidade. Devemos nos dispor ao bem comum, sem confundir aquilo que temos e aquilo que somos como se fosse nosso particular. Nós estamos aqui diversos, diferentes que somos, ninguém é igual a ninguém, mas tem propósito de Deus na nossa vida. Em segundo lugar, unidade, havendo amor, amados, simpatia, consideração uns pelos outros, lembrar que nós somos um. Muitas vezes nós perdemos essa noção que nós somos um e queremos, amados, ter as nossas próprias concepções, fazer do nosso jeito apenas, mas não é assim que o Senhor quer, que a gente seja corpo. Essa é a unidade. E em terceiro lugar, a harmonia. Deste modo, Paulo nos remete à reflexão direta de que somos inteiramente dependentes uns dos outros na composição do corpo de Cristo na terra hoje. Interdependência. Eu não sou só diferente, eu não tenho só a visão de que eu preciso colaborar, mas eu tenho que viver participando dos outros membros, sofrendo com eles e se regozijando com eles também. Isso é ser igreja. O belo no reino é a dependência um dos outros, para que assim haja dependência mútua de Cristo. Em outro texto, Paulo vai dizer que a cabeça é Cristo, a cabeça desse corpo é Cristo, né? Então, a nossa interdependência como membros e a nossa total dependência de Cristo Jesus, que é a cabeça do corpo. Amados, que nós possamos progredir assim no conhecimento e na vivência do que realmente é ser igreja do Senhor Jesus. Há muito ainda nesse texto para nós considerarmos, mas se essas três coisas ficarem patentes na nossa vida, amados, vai ser muito mais fácil nós vivermos realmente como o Senhor quer que nós vivamos, como igreja do Senhor. Que o Senhor assim nos abençoe, que Ele realmente nos dê a conhecer o que somos no corpo como membros, que Ele também nos dê a dimensão de que nós somos um e não diversos, e que nós possamos conviver com os nossos amados irmãos, dependendo um do outro e dependendo principalmente de Cristo Jesus, que é a cabeça desse corpo. Que Deus nos abençoe, amados, abençoe a você, abençoe a mim, e que nós possamos viver mais o sentido verdadeiro de ser igreja de Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Amém, amados. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares o escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, Ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas me entreguei, nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele fez-me puro e santo coração.
jamais me desamparar, nem me abandonará. Ser fiel, obediente a ti viver. Está sempre a meu lado e me protegerá, até quando face a face possa ver. Então ao céu subirei, da glória eu me verei, com Jesus meu Salvador morando enfim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Amados, estamos encerrando o nosso culto nessa noite, na presença do Senhor, ouvimos a sua palavra, falamos com Ele, também louvamos o seu santo e bendito nome. Nós vamos encerrar com uma oração e bênção. Mas antes, amados, eu queria dar uma palavrinha para a igreja a respeito dessa ansiedade que nós estamos de retornar aos nossos cultos presenciais. Nós estamos aí como conselho, nos debruçando sobre esse tema, fazendo muitas considerações, olhando o que está acontecendo à nossa volta, na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Então, o conselho não está alheio à situação, mas nós estamos ponderando bem para que a gente possa retornar de uma maneira segura, de uma maneira que realmente nós possamos voltar sem ter que nos preocuparmos com alguma coisa a mais a não ser adorar o nosso Deus. Então, amados, o conselho está debruçado sobre o assunto. No momento oportuno nós vamos considerar. Nós temos considerado muito a respeito desses avanços e retrocessos que está havendo aí, né, dentro daquilo que nós vemos aí do governo do estado, né, delimitando regiões, e uma região de repente está numa situação, depois retorna, e nós não queremos fazer isso, amados. Nós não queremos retornar e depois ter que fechar novamente. Nós queremos saber de um momento em que realmente a gente comece, né, e continue daí para frente. Então os irmãos tenham um pouquinho mais de paciência, né? Nós falamos aí durante a semana a respeito de paciência, né? O que Deus quer das nossas vidas é justamente esse momento que nós estamos vivendo, que nós tenhamos paciência no Senhor, né? Que a gente aquiete a nossa alma diante do Deus, e que Ele vai então nos dar sabedoria para realmente voltarmos no momento próprio, e não naquele desejo, no ímpeto de voltarmos por nossa própria vontade, mas na hora que Deus quiser nós estaremos voltando. Então os irmãos estejam orando por isso, eu creio que todos nós estamos orando por isso, né? Mas esse é o nosso objetivo, como conselho, como pastor, a nossa preocupação é realmente retornar às atividades presenciais quando nós tivermos total segurança e não precisarmos então retroceder numa fase seguinte. Então, continue orando por isso, Deus os abençoe, uma boa semana para os amados, né? Lembrando aí das nossas reuniões de terça-feira, amados, muito importante a igreja estar em oração nesse momento. Eu sei que você está orando, mas um momento como igreja é importante. Também os cultos de quinta-feira, amados, vamos estar juntos, louvando, adorando o nosso Deus. É momento que nós temos para participar junto com os nossos irmãos aí, de um momento como igreja de estarmos adorando o nosso Deus. Que Deus abençoe a sua semana e a sua família que está com você. Nós vamos orar e logo em seguida impetrar a bênção e vamos terminar, tem mais um hino aí para que você esteja louvando mais uma vez o nosso Deus no final deste culto. Curve a sua cabeça, junte-se com a sua família, vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua providência, Senhor, de nos dar mais uma oportunidade de estarmos reunidos como igreja, cultuando o Teu santo e bendito nome, Senhor. Isso é privilégio para nós e nós cremos que isso também agrada o Teu coração de Pai. Senhor, sê com as nossas vidas, sê com as nossas famílias, ó Deus, sê com a nossa cidade, ó Pai, com o nosso estado, com o nosso país.
com o mundo, com aqueles que sofrem, ó Deus, aqueles que estão passando por momentos difíceis, as famílias que estão enlutadas, ó Deus, tem misericórdia de cada um deles. Ó Pai, derrama as Tuas bênçãos, ó Pai, e dá paz ao coração do Teu povo, para que tenha paciência nesse momento, ó Deus, que possa passar esse momento de tribulação, confiando que Tu estás no governo sobre todas as coisas. Ó Pai, ensina também a nós a sermos igreja de Cristo Jesus, ó Pai, que tenhamos a nossa mente voltada para compreendermos a Tua palavra nesse sentido. Obrigado por cada irmão, Senhor, que esteve conosco, pelas famílias reunidas. Continua, Senhor, nos abençoando e nos guardando para Ti mesmo. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Que a graça, maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o amor eterno do nosso Deus e Pai, a comunhão, a consolação, a iluminação e o poder para testemunhar do Espírito Santo de Deus esteja sobre vós e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor.